Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós estamos dando início ao nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. E desde já, eu agradeço a vocês, os irmãos que estão aqui, a você que está nos acompanhando, para que venhamos juntos adorar e exaltar este Deus, que é tão bom e tem cuidado de nós. E eu quero, antes de nós orarmos, também louvarmos ao Senhor, eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo 12. 1 Samuel 7, 12. Nos diz assim: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispã e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer de novo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E sim, é verdade, o Senhor ele tem nos ajudado. O Senhor tem estado conosco. Samuel, ele coloca uma pedra, ele marca o local e diz: até aqui Deus nos ajudou. Mas nós sabemos que Deus nos ajudou até aqui e estará sempre nos ajudando, sempre estará conosco. E essa pedra, que para nós, traz uma aplicação para nós, ela é quem? Ela é o Senhor Jesus. Essa pedra é a pedra, que nos dá segurança, que está conosco. E Jesus está aqui e está com você aí também. Amém? Então, nessa noite, saiba disso. O Senhor, Ele está cuidando de você. Você pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Vamos orar. Depois nós estaremos louvando ao Senhor e também ouvindo a palavra do nosso Deus. Você que pode, feche seus olhos. Os irmãos que estão aqui, se puder ficar de pé, fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos falar com o Senhor. Deus amado, Pai querido, ó Senhor, nós só temos a Te agradecer. Ó Deus, como o texto que nós dizemos, nós lemos nessa noite: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado, tem nos protegido. Meu Deus, e nós queremos nessa noite Te adorar, glorificar o Teu nome, bendizer ao Senhor, que merece toda a honra, todo o louvor. Também os irmãos, aquelas pessoas que estão em casa, Pai, nessa noite, também elas agradecem ao Senhor pelo cuidado, pela proteção. E também elas dizem nessa noite: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Pai, esteja conosco, direcione, ó Deus, os louvores, a Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor opere poderosamente nessa noite. Ó Deus, que vidas, ó Pai, venham ser restauradas, venham ser edificadas nessa noite. O Teu Espírito Santo tem liberdade de agir neste lugar e também na casa de cada pessoa. Ó Deus, receba a adoração, receba os louvores que a Tua igreja estará ministrando nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quero convidar a Márcia, vamos adorar ao Senhor. Eu também convido a você que está nos acompanhando, exalte, glorifique o nosso Deus. Aleluias. Em adoração. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como rio de águas vivas. Flui dentro de mim. Flui dentro de mim. És manancial
minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Aleluia, glória a Deus. Tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, eu te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Venha, vamos louvar o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, tua presença, amém? Com as palmas. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Jesus, em tua presença, reunimos-nos
estamos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, estamos aqui para adorar e glorificar ao Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com o último hino, ao único que é digno. Você que trouxe suas ofertas, seus dízimos, também tem a oportunidade de estar ofertando na casa do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. mais uma vez, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. aleluia, mais uma vez, ao único. Ao único que é digno de receber A honra, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Entregamos todo o nosso ser a Ti.
Vamos agradecer ao Senhor por este momento de louvor e adoração, também pelas ofertas. Amém? Vamos fechar os olhos, os irmãos que estão aqui, você que está em casa. Vamos orar. E logo após, a irmã Josiane vai estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluias. Deus amado, Pai querido, ó Senhor, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio, ó Pai, de te servir, pelo grande privilégio, ó Pai, de adorar, de glorificar o teu nome. Receba, ó Pai, a adoração da tua igreja. Também, ó Pai, abençoa todos os irmãos que ofertaram nessa noite. Ó Deus, esteja conosco ainda durante este culto. Queremos ouvir, ó Pai, a tua palavra. Queremos, ó Pai, ouvir mais do Senhor. Temos sede, ó Pai, do Senhor nessa noite. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós nos sentimos felizes nessa noite de estarmos podendo adorar o Senhor com os irmãos aqui presentes, com os que nos acompanham nas redes sociais. E o nosso desejo nessa noite é que o Senhor fale com você aqui, fale com você aqui, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela sim tem poder de transformar as nossas vidas, de transformar a nossa história. E já tem alguns dias que eu tenho refletido sobre uma personagem que, quando nós lemos a história de Jesus, principalmente quando Jesus se encontra no templo, quando Jesus era recém-nascido, vamos dizer assim, né? Tinha alguns poucos dias de nascido, e a palavra do Senhor diz que a sua mãe e José, o seu pai terreno, vamos dizer assim, levam Jesus no templo para ser apresentado. E nessa noite eu quero falar com você sobre uma mulher, uma profetisa, chamada Ana. Quando a gente fala de Ana, a gente sempre se lembra da Ana, a mãe do profeta Samuel, que orou e orou insistentemente, foi até confundida, né, como se tivesse bêbada diante da presença do Senhor. Mas nessa noite eu quero falar com você, compartilhar com você muito rapidamente também sobre essa mulher, profetisa Ana. Eu quero a atenção de todos, tanto você em casa quanto você que está aqui, porque essa palavra do Senhor é uma palavra que talvez você esteja esperando ouvir, e aprove o Senhor que Ele separasse e nos presenteasse com esse momento para compartilhar a palavra dele. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. É interessante que essa mulher, a Bíblia não dá nem muito destaque, assim, no sentido de repetir a história dela em outros textos na palavra. Apenas 3 versículos da Bíblia falam sobre ela. Lá no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 36 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Deus, nós estamos, Senhor, aqui diante da sua palavra nessa noite. Deus, eu sei, Senhor Deus, que existem pessoas que estão nos ouvindo, que seja pelas redes sociais, que seja aqui, que sejam nossos vizinhos, que talvez esteja esperando ouvir, ó Pai, algo da parte do Senhor nessa noite. Não sou eu, ó Pai, quem tem poder de sondar o coração de ninguém, mas é o Senhor que conhece. Então, nessa noite, ó Pai, eu quero pedir, como a sua palavra diz, que
Que o Senhor leve cativos nossos pensamentos ao Senhor nessa noite. Que nada, Deus Santo, possa tirar nossa atenção. Que nada possa desviar o nosso foco nessa noite. Nesses momentos, ó Pai, em que nós estamos adorando ao Senhor, em que nós estaremos refletindo sobre a Sua palavra. Eu quero pedir, ó Pai, que o nosso pensamento, que o nosso coração esteja voltado para ouvir a Sua voz nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu disse no início, essa é um relato breve de uma mulher que, de acordo com alguns estudiosos, talvez tenha se casado mais ou menos com 12 a 15 anos. Em alguns lugares do mundo, o casamento nessa idade ainda é permitido, né? Mas nessa época também era permitido. E alguns estudiosos dizem que Ana havia se casado mais ou menos ali entre 12 e 15 anos de idade. E é interessante que toda mulher, quando ela casa, ela tem sonhos, não é? Ela deposita a sua expectativa de constituir família, de ter filhos, de cuidar do seu marido cuidar dela e viver até que a morte o separe. Mas é interessante que a palavra do Senhor diz que Ana viveu com seu esposo apenas 7 anos. Ela se casou com ele e viveu apenas 7 anos e ele faleceu. A gente tem algumas crianças aqui, talvez alguma delas tenha 7 anos. Alguém tem 7 anos aí? Não. 6 anos ou um pouquinho a mais? Só tem hoje. Isso. Então isso quer dizer que ela viveu com seu marido pouco tempo de casado e ele faleceu. E Ana tinha 2 opções. Nessa idade, se ela se casou com 15 anos, vamos colocar assim, aos 22 anos, Ana era uma mulher viúva. Gustavo ali tem 7 anos. Então, quando estava ali na idade de Gustavo, né, o tempo de vida que Gustavo tem, Ana fica viúva. E olha que interessante. Com 22 anos de idade, Ana fica viúva. E a lei dizia que ela podia voltar para casa dos seus pais, para a casa da sua mãe, de repente encontrar outra pessoa, se casar e constituir família. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Ana não teve filhos, ou pelo menos não relata que ela teve. Porque se ela tivesse tido filhos, os filhos iriam cuidar de Ana. Os filhos tinham a responsabilidade, na ausência do marido, de agora cuidar de Ana. E a palavra do Senhor diz que Ana, com 84 anos, estava todos os dias na casa do Senhor. Eu quero pensar com você, não em Ana, com 84 anos, mas eu quero pensar com você nessa noite, uma mulher de 22 anos, viúva, que tinha tantos sonhos pela frente, e de repente esses sonhos foram interrompidos. Eu sei nessa noite que existem pessoas que estão vivendo situação muito semelhante à Ana. Pessoas que tiveram roubadas de si, vamos dizer assim, pessoas queridas, projetos de vidas que foram interrompidos ou por causa da pandemia, ou pela morte repentina, por qualquer outro motivo que seja. Às vezes um relacionamento que você tinha depositado todas as suas expectativas nele, de repente esse relacionamento se foi. E nessa noite o Senhor quer falar conosco, tomando decisões certas em tempos de crise. Tomando decisões certas, mesmo quando o nosso coração está dilacerado. Tomando decisões certas, mesmo quando o nosso coração está ferido. Ana, 22 anos, na lei brasileira fala que a adolescência ela vai dos 12 aos 18 anos. E em algumas situações excepcionais até os 21 anos. É como se a gente dissesse que Ana, saindo da adolescência, Ana estava viúva. Tanta coisa ela queria fazer, tanta coisa, de repente ter filhos.
né? Ter filhos para cuidar, envelhecer, ver os seus netos crescendo. E tudo isso foi tirado dela repentinamente. E eu sei que nessa noite existem pessoas exatamente assim. Que quando vão deitar, quando vão dormir, pensam em tantos projetos que foram tirados de você, tirados da sua família, tirados, roubados do seu coração. E nessa noite o Senhor fala comigo e com você. É possível fazer escolha certa, mesmo em momentos de crise. É possível fazer. E é interessante que a palavra do Senhor diz, quando você perde, no caso de Ana, Ana perdeu seu marido, alguém com quem ela podia conversar, alguém com quem ela podia compartilhar os seus problemas, compartilhar as suas dificuldades, alguém que ela podia abraçar, que ela podia ter a sua vida de casada, de aconchego, de carinho, e de repente ela não tem mais. Imagino eu, a Bíblia não fala isso, mas quantos conselhos Ana pode ter ouvido? Vai para sua casa, vai para a casa da sua mãe, volta para lá. De repente você arranja outra pessoa, se casa. Não, deixa isso para lá, vai cuidar da sua vida agora, seu marido morreu, você não tem mais filho. Mas é interessante que Ana faz uma decisão. Ana toma uma decisão de servir ao Senhor integralmente. A palavra do Senhor diz que Ana estava todos os dias na casa do Senhor. A decisão de Ana não começou quando Ana tinha 84 anos. Por isso que eu disse para você que eu não queria que você pensasse em uma mulher de 84 anos. Mas eu quero que você pense em uma mulher de 22 anos que mesmo com a dor decidiu servir a Deus integralmente. E é interessante que a palavra do Senhor diz que ela não saía da casa do Senhor. Ela servia a Deus em orações e jejuns. E é interessante que fala que ela era uma profetisa. Não é muito claro na Bíblia, nesse texto, o que Ana fazia. Mas algumas pessoas acreditam que Ana tinha um conhecimento sobre as Escrituras que dava a ela condições de aconselhar pessoas, que dava a ela condições de orientar pessoas. Então Ana era uma mulher que as pessoas olhavam para ela e falavam, aquela mulher ali é um referencial para mim. Se eu preciso de conselho, se eu preciso de orientação, eu posso ir até ela, porque eu sei que ela vai me dar uma palavra vinda da parte do Senhor. E lembrando que Ana decidiu servir ao Senhor em momento crítico da sua vida. E o Senhor tem falado muito comigo nesses dias, porque por muito menos nós deixamos de servir ao Senhor. Por muito menos nós deixamos de estar na presença do Senhor. Por muito menos a gente vira as costas para Deus. Às vezes é um emprego que você queria, às vezes é um emprego que você queria e não saiu como você gostaria. Às vezes é uma formatura que você gostaria de ter participado e não teve recursos para participar. Às vezes é uma porta de emprego numa grande empresa que você sonhou tanto e você não conseguiu. Isso leva você a virar as costas para Deus. E nós estamos falando de uma quase ainda adolescente que decidiu andar com Deus, caminhar com Deus, servir a Deus. E Deus tem falado muito comigo porque nós vivemos uma geração de pessoas egocêntricas. O que é uma pessoa egocêntrica? É quando ela sempre pensa nela primeiro. É sempre eu. Se vai me fazer bem, se vai me fazer feliz, aí eu faço. Depois eu penso no outro, depois eu penso se agrada ou não a Deus. E o Senhor nessa noite tem nos chamado a refletir sobre isso. Nós precisamos ser uma geração teocêntrica, que temos que colocar Deus no centro. E Ana foi essa mulher. Uma adolescente ou uma jovem que mesmo com toda a dor, ela falou, eu vou servir ao Senhor. E nós estamos vivendo, como eu disse, uma geração que muitas vezes não está nem aí para o que Deus fala.
Deus está dizendo, olha, o caminho é esse aqui. E as pessoas estão fazendo exatamente o contrário, não porque não conhecem a verdade, mas porque elas querem satisfazer os seus próprios desejos. Elas querem colocar Deus em segundo plano e elas querem se colocar como primeiro no plano. E nessa noite nós precisamos olhar para a vida dessa mulher e falar, meu Deus, o que eu tenho colocado em primeiro lugar na minha vida que não seja o Senhor? Quantas pessoas pediram tanto a Deus um emprego, um casamento, e quando Deus deu essas coisas, as pessoas simplesmente se afastaram da presença dele. Quantas pessoas queriam tanto uma casa nova, e Deus deu uma casa para ela, e agora a casa passou a ser o centro da sua vida. Passa o dia inteiro limpando a casa, e quando chega o horário de ir para a igreja, ou o horário de participar das coisas do Senhor, estou cansada, não tenho como ir. Muitas vezes estão tão preocupados, pede Deus filhos, Deus dá filhos, e quando recebem esses filhos passam a ser o empecilho para essas pessoas servirem ao Senhor. E eu sei que eu estou falando nessa noite com pessoas que têm colocado muitas coisas à frente do Senhor em suas vidas. Eu sei que a gente, quando vê a história de Ana, e eu acho extraordinário você sentar e ouvir pessoas idosas contando sobre suas vidas. Eu acho interessantíssimo porque você olha as experiências e você fala assim, eu não preciso passar pelo sofrimento, eu aprendo com o que ele aprendeu, então eu pulo, não é? A Bíblia fala que o prudente faz isso, né? Ele olha onde está o perigo e ele salta, ou ele passa de largo. Mas tem uns que mesmo assim cai lá no buraco, mas enfim. Então, quando a gente vê pessoas idosas conversando, elas nos ensinam muito. E Ana, com 84 anos, tenho certeza que ela tinha muito para ensinar para aquelas pessoas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ana, ela conhecia as Escrituras. Ana sabia da promessa do Messias. Ana sabia que existia uma promessa de que Jesus viria à terra. E olha que interessante, quando você vai lá para Lucas, no texto que nós lemos, diz que o sacerdote estava apresentando Jesus. E essa apresentação era uma apresentação que todas as crianças tinham que fazer. Era uma apresentação, não era algo extraordinário, era comum, tinha que fazer. E é interessante que quando o sacerdote pega esse menino pelos braços, ele começa a falar das profecias sobre Jesus, das profecias que estavam sendo anunciadas há anos sobre Jesus. E Ana chega nessa mesma hora, e a palavra do Senhor diz que ela começava a falar com as pessoas que estavam em volta sobre quem era Jesus. A profecia, a promessa de que Jesus viria. A impressão que eu tenho é que isso também motivou Ana para que ela não saísse da presença do Senhor, não saísse do templo. Porque talvez ela pensasse, vai que eu me desvio, vou me envolver com outras coisas desse mundo, e eu perco a oportunidade de ver com os meus olhos o Messias, o prometido de Deus. E é interessante quando você vê esse texto, que fala que ela, quando ela olha para o menino, ela começa a anunciar para as pessoas que aguardavam a redenção de Jerusalém sobre Jesus. Irmãos, esse texto aqui é muito interessante nesse trecho. Porque nem todas as pessoas aguardavam a redenção. Ou aguardavam uma redenção econômica, ou aguardavam uma redenção apenas religiosa. Às vezes aguardavam uma transformação política, mas aquela mulher, ela teve discernimento e sabia que aquele bebê que estava ali diante dos seus olhos era aquele que traria redenção para Jerusalém. Olha que tremendo isso. De tantas crianças que passaram naquele dia, imagino eu, várias crianças passando, todos abençoados, todos recebendo a bênção do Senhor. Mas ela e Zacarias tiveram um discernimento. Esse menino aqui não é qualquer criança. Esse menino aqui é aquele que a profecia lá de Gênesis fala que viria um
e pisaria a cabeça da serpente. Ali estava Jesus diante dela e ela pôde contemplar com seus próprios olhos. Talvez a certeza daquela profecia fez com que Ana se dedicasse totalmente, toda a sua vida. E olha que interessante, Ana já ouvia muito sobre Jesus, já ouvia que viria Jesus, passava 1 ano, passava 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos e nada da promessa se cumprir. Mas quando ela tinha 84 anos, que a palavra ensina, ela viu a promessa se cumprir. Eu quero falar com você nessa noite, que eu sei também que eu falo com pessoas que estão aguardando o cumprimento de promessa do Senhor na sua vida. E quando a gente olha as circunstâncias que nos cercam, a gente começa a questionar, mas será que isso vai se cumprir? Ana olhava ao redor e via um governo romano cada vez mais duro, cada vez mais opressor, cada vez mais cruel. Ela olhava a religiosidade dos fariseus e dos judeus, observava que eles estavam tão preocupados com tudo aquilo. E é interessante que a palavra do Senhor nos ensina que ela conserva a sua esperança que o Messias viria. E eu quero falar com você e perguntar para você nessa noite, como está a sua expectativa de que a promessa que o Senhor fez na sua vida vai se cumprir? Talvez você pensasse assim, não, mas ela era uma adolescente ou saindo da adolescência. Talvez com o tempo ela fosse se esquecer do propósito. Já parou para pensar nisso? Adolescente, jovem, geralmente é assim. Hoje ele fala assim, eu vou fazer isso. Amanhã, se surgir um projeto melhor, ele não, eu acho que eu vou. Para quê? Né, Márcia? Com 22 anos. Com 22 anos, ela se propôs no seu coração. Eu vou me dedicar integralmente ao Senhor. Até ver a promessa do Messias chegar. E ela viu com seus olhos o Filho de Deus. Talvez, a palavra não fala, mas talvez ela tenha pego esse menino nos braços. Eu não sei, imagino eu abraçar esse menino, porque ela estava pegando no cumprimento da promessa de séculos. Ela estava vendo nos seus olhos ali, estava vendo, não era apenas uma imaginação, ela estava apalpando, ela estava pegando. Uma coisa é quando você fala assim, olha, vai vir um Messias, outra coisa é quando você vê o Messias diante de você e você abraça esse Messias. E eu sei que nós, quando estamos esperando algo do Senhor, muitas vezes a gente desfalece. Talvez Ana também tenha passado por isso. Passa 5 anos, estou aqui servindo ao Senhor, com oração, com jejum, me dedicando. E cadê o Messias? Passa 20 anos e do mesmo jeito, e a palavra do Senhor diz que ela foi constante. A palavra do Senhor não fala que quando ela tinha 30 anos, ela desistiu e depois voltou. Não, fala que desde os 22 anos até aos 84 anos, Ana estava constantemente na casa do Senhor. A minha palavra para você nessa noite, ao mesmo tempo, é te encorajar você. Se você quer tomar decisões difíceis, mas certas, nesse tempo que temos vivido, primeira coisa, tira você do centro. Tira você do centro, para de fazer as suas vontades, os seus desejos. Coloca o Senhor no centro. E a segunda coisa que eu quero te falar nessa noite é: seja constante. Porque Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. Por mais que você olhe para um lado, olhe para o outro, você fala assim, mas será que isso vai acontecer? O Senhor não se esquece daquilo que Ele promete. Ele prometeu Jesus lá no Éden. Em Gênesis capítulo 3, ele fala que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Várias pessoas vieram de repente com a possibilidade de ser Jesus,
como Daniel, como o profeta Elias, como o profeta Eliseu e tantos outros. E no momento oportuno, a palavra do Senhor diz que no momento exato, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento que deveria ser, Jesus veio. Assim também é na sua vida. No momento oportuno, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele falou com você. Mas uma observação, aquilo que Ele falou que faria. Porque hoje tem muitos de nós frustrados dentro da igreja, porque pessoas disseram coisas que o Senhor não falou. Às vezes, pessoas falam coisas com a gente que a gente acha que é Deus falando. Não, Deus falou que vai me dar um carro. Deus pode dar um carro, dar uma frota para você. Mas se Ele não falou que vai dar, Ele não vai dar. E tem muitos de nós frustrados na igreja exatamente por isso. Porque, não, Deus falou que me daria. Às vezes não foi Deus não, e eu tenho certeza que não foi. Se não deu é porque não foi Ele. Porque Ele não esquece daquilo que Ele promete para você. E eu sei que existem muitas pessoas, às vezes, que estão até nos acompanhando, que às vezes estão cansadas, que estão na igreja, buscando, orando, esperando uma promessa que Deus não fez. Nessa noite, o Senhor tem nos chamado para focar a nossa vida nele. Buscar as promessas dele para a nossa vida. Muitos de nós, como eu disse, estamos frustrados. Muitos não querem nem saber de igreja mais porque se decepcionaram com Deus. Quando na verdade o homem falou para você coisas que Deus não mandou falar. Como antigamente também existiam profetas que falaram coisas que Deus não mandou falar. E nessa noite o Senhor te chama para se voltar para Ele. Nessa noite o Senhor te chama para você se focar nele. Amém? E eu quero convidar você a fechar seus olhos nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa, você tem a oportunidade nessa noite de fazer uma decisão diante do Senhor. Talvez você fale assim, Josi, mas como é que eu vou fazer uma decisão? Está sendo tão difícil as coisas. Eu vivo numa família tão complicada. Eu vivo num contexto que não tem outra alternativa. E nessa noite eu quero dizer para você que independente do meio que você vive, você pode tomar uma decisão certa na sua vida. Ana, talvez falasse assim, nossa, mas eu estou aqui servindo a Deus com meu marido e de repente o Senhor leva o meu marido embora, eu fico aqui sozinha. Nem filho eu tinha, nem filho eu tenho. Mas ela, apesar de tudo isso, eu costumo dizer assim, que às vezes a gente precisa recolher os nossos cacos e focar os nossos olhos no Senhor. Ana precisou fazer isso, ela recolheu o seu caco, porque ela estava toda destruída. Ela recolheu os seus caquinhos, vamos dizer assim, e se colocou diante do Senhor. Nessa noite eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Apesar da sua dor, apesar da decepção, apesar da frustração, apesar de tudo que você já vivenciou, nessa noite o Senhor te chama para fazer um compromisso com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, quem está aqui? Vamos ficar de pé. Você que está em casa, feche seus olhos. Feche seus olhos, porque nós queremos pedir ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite, ó Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor a vida, ó Pai Santo, de cada pessoa que tem nos acompanhado. As que estão aqui, ó Deus presente, aquelas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha restaurar, ó Pai Santo, a vida de cada um. Eu sei, ó Pai Santo, que é muito difícil muitas vezes passarmos por momentos tão complicados. E ainda assim nós olharmos para o Senhor, ainda assim a gente direcionar a nossa vida para o Senhor. Mas nessa noite, ó Pai, o Senhor tem nos falado que apesar da nossa frustração, apesar da nossa dor, o Senhor deseja nos usar. O Senhor deseja, ó Pai, que nós estejamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, Pai. E nessa noite eu sei que eu falo com pessoas também que têm colocado a sua vontade acima
acima de qualquer coisa, que tem, ó Pai, vivido uma vida para agradar a si próprio, que tem vivido uma vida para agradar os seus próprios desejos. E nessa noite o Senhor nos chama para colocar o Senhor no centro de todas as coisas e caminharmos na direção do Senhor. O Senhor nos ensinou, ó Pai, com essa mulher, não apenas com uma mulher que viveu uma vida toda dedicada ao Senhor, mas o Senhor nos ensinou com uma jovem que é possível, mesmo com os atrativos do mundo, é possível se decidir em servir ao Senhor. Assim como Daniel, Pai, que ainda jovem, o Senhor usou e ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Essa mulher também nos ensinou que com 22 anos aproximadamente, ela se posicionou em servir ao Senhor. Ensina, ó Pai Santo, a cada criança aqui presente, a cada jovem, a cada adulto também, ó Pai, a se posicionar diante do Senhor. Mesmo que a família seja uma família difícil, mesmo com todos os traumas que já tenham vivido, o Senhor nos chama para um posicionamento diante do Senhor. E nessa noite nós entendemos a sua palavra. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo visite cada um, ó Pai, que ouviu. E não deixe que durma até que tenha uma posição diante do Senhor. Ou de rejeitar ou de aceitar. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor convença, através do seu Espírito Santo, sobre a necessidade de nos voltarmos para o Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor nessa noite pela palavra do Senhor que foi ministrada. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe essa oportunidade. Ai, meu Deus. Ui. Deixa eu ver essa parte. Tá. Amém, irmãos? Vamos orar para finalizar, agradecendo. Deus amado, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Deus, por este culto maravilhoso, por cada um que nos acompanhou. Abençoe, ó Pai, cada lar, nos abençoe, nos leve em paz, ó Deus, que possamos estar aqui no próximo domingo para te adorar, glorificar teu nome e ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus